A velha casa da fazenda da avó de Laís sempre fora um refúgio tranquilo e acolhedor. Afastada do tumulto da cidade, ficava rodeada por uma vasta extensão de terras, com campos que se perdiam de vista e um bosque denso e misterioso ao fundo. Para Laís, aquela casa era cheia de memórias de infância felizes. Por isso, quando decidiu convidar suas melhores amigas, Rafa e Nicole, para passar um final de semana lá, esperava compartilhar um pouco dessa paz. A tarde estava quente e ensolarada quando as três amigas chegaram à fazenda. A avó de Laís, Dona Carmen, estava na varanda, balançando-se lentamente em sua cadeira de balanço. O sorriso caloroso e os braços abertos de Dona Carmen foram um alívio após a longa viagem. "Sejam bem-vindas, meninas", disse ela. "Estou muito feliz que vocês vieram." Dona Carmen era uma senhora pequena e frágil, mas com uma vitalidade que desmentia sua idade. Seus olhos brilhavam com uma mistura de sabedoria e malícia. Ela as guiou pela casa, mostrando os quartos onde dormiriam, a cozinha com suas prateleiras cheias de potes de conservas e a aconchegante sala de estar com uma lareira que, segundo ela, ainda será muito útil. A casa em si era uma relíquia do passado. As paredes de madeira eram escuras e gastas pelo tempo, decoradas com retratos antigos de antepassados cujos olhos pareciam seguir os visitantes pela casa. No corredor, um grande espelho de moldura dourada refletia a luz do sol que se esgueirava pelas janelas. As escadas rangiam com um som baixo e melancólico, como se a própria casa suspirasse com cada passo. À medida que o sol se punha, a fazenda mergulhava em uma escuridão profunda. O som dos grilos e o farfalhar das folhas se tornaram as únicas trilhas sonoras da noite. Depois de um jantar farto, as amigas decidiram explorar a casa. Subiram até o sótão, um lugar onde Laís raramente ia, pois sempre sentia um calafrio ao abrir aquela porta. O sótão era um mundo à parte, cheio de móveis cobertos de poeira, baús antigos e estantes com livros que pareciam não ter sido abertos há décadas. A luz das lanternas dançava sobre as paredes, criando sombras que pareciam se mover com vida própria. Rafa, sempre curiosa, pegou um dos livros e começou a folheá-lo. "Olhem isso", disse ela, segurando um diário velho e desgastado. Deve ser o diário da bisavó de Laís. As páginas do diário estavam amareladas e frágeis, com uma caligrafia apertada e nervosa. As entradas falavam de eventos estranhos e risadas infantis ouvidas à noite, portas que se abriam sozinhas e figuras sombrias vistas pelo canto do olho. Uma entrada, datada de 1923, descrevia uma noite em que a bisavó de Laís tinha visto uma criança pálida e silenciosa no quintal, vestida com roupas do século anterior, que desaparecera tão silenciosamente quanto aparecerá. Nicole, mais sensível ao sobrenatural, sentiu um arrepio percorrer sua espinha. "Talvez devêssemos voltar para o andar de baixo", sugeriu, tentando esconder o medo na voz. De volta à sala de estar, Dona Carmen estava cochilando na cadeira de balanço. As amigas se sentaram ao redor da lareira, tentando dissipar o mal-estar com histórias engraçadas e planos para o dia seguinte. Mas quando a lareira começou a crepitar e as chamas a lançarem sombras dançantes nas paredes, uma sensação de desconforto voltou a se instalar. As sombras pareciam ganhar formas grotescas, lembrando figuras humanas distorcidas e trágicas. O dia seguinte foi preenchido com passeios pelos campos e risadas à beira do lago, mas à medida que a noite se aproximava, uma sensação de antecipação sombria crescia. Após o jantar, Laís sugeriu que explorassem o bosque atrás da casa. A ideia parecia excitante, e elas partiram, armadas com lanternas e coragem. O bosque era denso, com árvores que pareciam mais antigas do que o tempo. A brisa fria sussurrava entre as folhas, criando um som que lembrava vozes distantes. As sombras das árvores se alongavam e os sons da noite se intensificavam, cada estalo e suspiro parecia amplificado pela escuridão. Nicole, que liderava o caminho, de repente parou. "Vocês ouviram isso?", sussurrou ela. Um som distante de risadas infantis ecoou pelo bosque. Laís e Rafa se entreolharam, perplexas. "Devem ser crianças brincando",
disse Rafa, tentando parecer calma. Mas as risadas pareciam estar por toda parte, envolvendo-as. Enquanto seguiam em frente, a luz das lanternas iluminou uma clareira com um velho poço de pedra. O poço estava coberto de musgo e rachaduras, como se não tivesse sido usado há séculos. A atmosfera era densa e carregada, e a sensação de serem observadas aumentava a cada segundo. Nicole, tremendo, deu um passo para trás, mas antes que pudesse falar, um grito agudo cortou o ar. Rafa caiu no chão, apontando para o poço. "Tem algo lá dentro", exclamou, sua voz tremendo de medo. As outras duas se aproximaram cautelosamente. No fundo do poço, algo parecia se mover. Uma massa de sombras indistinta se agitava na escuridão. De repente, uma mão pálida e esquelética se ergueu da escuridão, agarrando-se à borda do poço. As amigas gritaram e recuaram, mas a mão foi seguida por uma figura espectral, envolta em sombras e bruma. A figura tinha uma aparência horrível, com olhos vazios e a pele translúcida que deixava entrever ossos e veias. "Vocês não deviam estar aqui", sussurrou a figura, sua voz um eco de terror. "Esta terra é amaldiçoada. Nós sofremos, e agora vocês também sofrerão." As meninas correram, os corações disparados, as lanternas balançando enquanto tentavam se afastar o máximo possível do poço e do espírito que as perseguia. As risadas infantis agora soavam como lamentos de dor e desespero. Quando finalmente chegaram à segurança da casa, ofegantes e apavoradas, encontraram Dona Carmen esperando por elas na varanda. Dona Carmen estava estranhamente calma, com um olhar que parecia perdido em pensamentos distantes. "Eu sabia que vocês iriam descobrir", disse ela suavemente. "Essa fazenda tem uma história sombria que a maioria prefere esquecer. Minha própria avó falou dos espíritos inquietos que vagam por aqui. Dizem que uma família inteira desapareceu misteriosamente há muitas décadas, e desde então, coisas estranhas têm acontecido." As amigas olharam para ela, chocadas e assustadas. "Mas, vovó, por que você nunca nos contou?", perguntou Laís, a voz quebrada pelo medo e pela confusão. "Eu não queria assustá-las, mas parece que a fazenda tem sua própria maneira de revelar seus segredos", respondeu Dona Carmen. "A família que morava aqui antes de nós desapareceu em uma noite sem deixar rastro. Desde então, a fazenda tem sido assombrada pelos espíritos daqueles que nunca encontraram paz. Agora, vocês precisam descansar. Amanhã de manhã, vou levá-las ao povoado para abençoar a casa. Até lá, fiquem juntas e não saiam mais à noite." A noite passou lenta e cheia de vigílias, mas nada mais aconteceu. Os corredores da casa, que antes pareciam simples passagens, agora pareciam se estender e se contorcer nas sombras. Cada estalo ou rangido era amplificado pelo silêncio, fazendo os corações das meninas pularem. Quando o sol finalmente surgiu, as amigas estavam exaustas, mas aliviadas. Dona Carmen as levou ao povoado, onde um padre local as recebeu e concordou em realizar um ritual de bênção na fazenda. Enquanto se preparavam para partir, Laís olhou para a casa uma última vez. As lembranças de infância agora tinham uma sombra sobre elas, mas ela sabia que era importante enfrentar os medos e lidar com os segredos do passado. Com um último abraço em Dona Carmen, Laís, Rafa e Nicole voltaram para a cidade, levando consigo a promessa de nunca mais subestimar o poder das histórias antigas e das sombras que podem espreitar até mesmo nos lugares mais familiares. E assim, a fazenda de Laís permaneceu, um lugar de tranquilidade durante o dia e de mistérios insondáveis à noite, esperando pacientemente por suas próximas visitantes desprevenidas. A casa continuava a segurar seus segredos nas sombras, sussurrando histórias de tristeza e terror para aqueles que ousassem ouvir. Depois do fim de semana assustador na fazenda, as amigas tentaram retomar suas rotinas normais na cidade, mas algo as assombrava. Aqueles momentos terríveis, especialmente a visão da figura espectral no poço, pareciam segui-las, mesmo à luz do dia. Cada som estranho, cada sombra, agora trazia de volta as memórias do que experimentaram.
Laís, Rafa e Nicole decidiram se encontrar novamente para tentar entender o que havia acontecido na fazenda. Reunidas na casa de Laís, elas revisitaram o diário da bisavó, que haviam trazido consigo. Havia uma passagem que havia passado despercebida na primeira leitura. Outubro, 1923. O vento sussurra segredos sombrios. A noite traz os lamentos das almas perdidas. O poço é a porta para o nosso tormento. Eles nos observam, esperando. Laís sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O que será que minha bisavó quis dizer com isso? Será que o poço realmente está conectado aos espíritos? Perguntou. Rafa, com um olhar determinado, sugeriu: precisamos descobrir mais sobre a família que desapareceu. Talvez isso nos ajude a entender o que vimos. As três amigas começaram a investigar a história da fazenda, visitando arquivos antigos na biblioteca local e conversando com os moradores mais velhos da região. O que descobriram era perturbador. A fazenda fora originalmente propriedade da família Valverde, que desapareceu misteriosamente uma noite, sem deixar rastro. Os registros eram vagos, mas havia menções a rituais estranhos e a um culto que supostamente adorava entidades sombrias. Uma das informações mais inquietantes veio de um antigo jornal local. 24 de outubro de 1923. A comunidade está em choque com o desaparecimento da família Valverde. Relatos de gritos e luzes estranhas na noite anterior aumentam o mistério. A propriedade agora é considerada amaldiçoada, e nenhum morador se atreve a se aproximar do velho poço de pedra. Nicole, visivelmente abalada, sussurrou: será que a maldição da família Valverde ainda está ativa? E o que eles estavam tentando fazer naquela noite? Determinadas a acabar com a maldição de uma vez por todas, Laís, Rafa e Nicole decidiram voltar à fazenda. Sabiam que era uma decisão arriscada, mas sentiam que era necessário enfrentar seus medos para encontrar respostas. Chegaram à fazenda ao entardecer, o ar frio e pesado com a ameaça da noite. Dona Carmen, embora relutante, concordou em acompanhá-las até o poço. Vocês têm que ter cuidado, meninas. Essas terras guardam segredos que nem eu conheço completamente, advertiu ela. Com lanternas em mãos, as amigas e Dona Carmen fizeram o caminho até a clareira. O poço parecia ainda mais sombrio do que lembravam, cercado por uma atmosfera opressiva. As risadas infantis que tinham ouvido antes agora pareciam murmúrios tristes, como se as almas ali presas estivessem tentando se comunicar. Nicole olhou fixamente para o poço. Precisamos saber o que está lá dentro. Talvez tenhamos que libertá-los para acabar com isso, disse ela, sua voz firme apesar do medo. Laís pegou uma corda que trouxeram e a prendeu firmemente a uma árvore próxima. Vou descer. Preciso ver o que há no fundo, disse ela, determinada. Com o coração na boca, Rafa e Nicole ajudaram a segurar a corda enquanto Laís descia lentamente pelo poço. A escuridão parecia engoli-la, e o silêncio era quase ensurdecedor. Quando chegou ao fundo, Laís sentiu o chão úmido e frio sob seus pés. Com a lanterna, começou a explorar o fundo do poço. De repente, sua luz iluminou algo aterrorizante, restos humanos, amontoados como se fossem jogados ali sem cuidado. Entre os ossos, Laís viu símbolos estranhos esculpidos na pedra, brilhando com um brilho sobrenatural. Ela sentiu uma presença ao seu redor, fria e sufocante. Laís gritou para as amigas: eu encontrei algo. Símbolos, e ossos, e muitos ossos. Dona Carmen, que esperava ansiosamente na superfície, reconheceu a descrição dos símbolos. Esses são antigos selos de contenção. Minha avó mencionava algo sobre eles em suas histórias. Eles mantêm os espíritos presos aqui. Precisamos destruí-los para libertar essas almas. Com as mãos trêmulas, Laís começou a raspar os símbolos com uma pedra que encontrou no fundo do poço. À medida que cada símbolo era desfeito, um vento gelado começou a soprar,
e os murmúrios se tornaram gritos de desespero. Nicole, assistindo horrorizada, percebeu que algo estava mudando na superfície também. As sombras ao redor do poço começaram a se agitar, como se estivessem ganhando forma. Laís, apresse-se. Algo está vindo, gritou ela. Laís, com as mãos sangrando, finalmente apagou o último símbolo. Uma onda de energia derrubou, e ela sentiu as presenças ao seu redor se dissiparem. Mas a paz durou pouco. Do fundo do poço, uma sombra maior e mais ameaçadora surgiu, um espírito que parecia ter guardado todos os seus anos de tormento para esse momento. Você não pode nos libertar sem pagar o preço, a voz sombria sussurrou. Laís sentiu um aperto frio ao redor de seu coração, e seus sentidos começaram a falhar. Ela percebeu que o espírito estava tentando possuí-la, usar seu corpo para escapar do poço. Dona Carmen, ouvindo os gritos de Laís, sabia que precisava agir. Nicole, Rafa, precisamos ajudar Laís. Vamos puxá-la de volta, ordenou ela, sua voz tremendo de urgência. As três puxaram a corda com todas as forças, sentindo a resistência de algo que tentava manter Laís presa no fundo. Com um último esforço, conseguiram trazer Laís de volta à superfície, mas a luta não havia terminado. A sombra ainda estava lá, furiosa e buscando vingança. Dona Carmen, com lágrimas nos olhos, começou a recitar uma antiga oração, algo que sua avó havia lhe ensinado para casos de extrema necessidade. As palavras fluíram de seus lábios com uma força inesperada, e a sombra começou a recuar, como se fosse repelida pela luz das palavras sagradas. Laís, recuperando-se do choque, juntou-se à oração, sua voz ganhando força a cada palavra. Rafa e Nicole seguiram o exemplo, criando uma corrente de vozes que se ergueram contra a escuridão. O espírito, finalmente derrotado, soltou um grito terrível antes de se dissipar em uma nuvem de bruma que se evaporou na noite. A paz voltou à clareira, e o silêncio era quase ensurdecedor após o tumulto. O sol começava a nascer quando as quatro retornaram à casa, exaustas mas aliviadas. Dona Carmen abraçou Laís com força. Você foi muito corajosa, minha querida. Eu nunca mais quero que você passe por isso novamente, disse ela, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Laís, Rafa e Nicole sabiam que a fazenda nunca seria a mesma para elas. Aquelas terras guardavam segredos profundos e sombrios, mas agora, os espíritos finalmente podiam descansar em paz. De volta à cidade, as amigas tentaram retomar suas vidas. A experiência as marcou profundamente, mas também as uniu de uma forma que nada mais poderia. O mistério da fazenda se tornou uma história de advertência, uma lembrança de que alguns segredos são melhor deixados intocados. E embora a fazenda permanecesse um lugar de tranquilidade durante o dia, à noite, as sombras ainda sussurravam. A casa continuava a segurar seus segredos, esperando pacientemente por aqueles corajosos ou tolos o suficiente para tentar desvendá-los. Após os eventos na fazenda, a vida de Laís, Rafa e Nicole nunca mais foi a mesma. Embora tivessem conseguido escapar das garras do espírito vingativo, cada uma delas foi marcada de maneira diferente pela experiência. Laís começou a ter pesadelos recorrentes. Em seus sonhos, ela se via novamente no fundo do poço, cercada pelas sombras e ouvindo os gritos das almas perdidas. Ela sabia que precisava enfrentar seus medos para se livrar desses pesadelos, mas a tarefa parecia impossível. Rafa ficou obcecada com a história da fazenda. Ela passou a frequentar grupos de estudos sobre o paranormal e começou a investigar casos semelhantes. Em suas pesquisas, descobriu que o culto ao qual a família Valverde estava ligada não era único. Havia outras famílias e lugares marcados por rituais semelhantes, espalhados por todo o país. Nicole, por outro lado, tornou-se mais reservada e introspectiva. Ela sentia uma presença constante ao seu redor, como se a sombra que as atacou no poço ainda estivesse seguindo. Mesmo em plena luz do dia, ela podia sentir um frio gelado e ver sombras que pareciam se mover de forma independente. Com o tempo,
ficou claro que o espírito vingativo não havia desaparecido completamente. Nicole começou a notar sinais de que a entidade ainda estava por perto. O espelho de seu quarto refletia figuras sombrias que não estavam lá, e o som de risadas infantis ecoava em sua casa à noite. A sombra parecia mais fraca do que antes, mas ainda era uma presença inquietante. Desesperada, Nicole procurou ajuda. Laís e Rafa acompanharam a um médium famoso na cidade, conhecido por lidar com casos de assombrações persistentes. O médium, um homem idoso com olhos penetrantes, ouviu sua história em silêncio antes de falar. Vocês romperam os selos, mas não libertaram completamente os espíritos. A sombra está ligada a você, Nicole, porque você foi a primeira a perceber sua presença. Para se livrar dela, vocês precisam voltar ao lugar onde tudo começou e completar o ritual de libertação. A ideia de voltar à fazenda era aterrorizante, mas as amigas sabiam que não tinham outra escolha. Laís, Rafa e Nicole se prepararam para o retorno, desta vez com mais conhecimento e determinação. Dona Carmen, embora preocupada, entendeu que era necessário e deu sua bênção, prometendo cuidar da fazenda enquanto estivessem fora. Chegaram à fazenda ao anoitecer, o ambiente sombrio e silencioso como sempre. As sombras das árvores pareciam mais longas, e o vento assobiava entre as folhas, trazendo uma sensação de desassossego. Com o coração pesado, seguiram até o poço novamente. No fundo do poço, as amigas encontraram os símbolos que Laís havia raspado começando a reaparecer, como se as pedras estivessem tentando se regenerar. Nicole, lembrando-se das instruções do médium, começou a recitar uma antiga oração que ele havia ensinado. As palavras em latim fluíam de seus lábios, ressoando com uma força que parecia abalar o próprio ar ao seu redor. Laís e Rafa se uniram a Nicole na oração, formando um círculo ao redor do poço. À medida que as palavras ganhavam força, uma luz intensa começou a emanar do fundo do poço, iluminando a escuridão ao redor. As sombras se contorceram e gritaram, como se estivessem sendo arrancadas de seu refúgio sombrio. De repente, uma figura começou a emergir do poço, mas desta vez não era uma sombra ameaçadora. Era uma mulher, com um rosto pálido e olhos tristes, vestida com roupas antigas. Ela parecia flutuar acima da borda do poço, sua presença etérea irradiando uma luz suave. A mulher, que parecia ser um espírito benévolo, olhou para as amigas com gratidão. Obrigada por me libertar, disse ela, sua voz suave como o vento. Eu sou Amélia Valverde. Minha família foi vítima de uma maldição que nos prendeu aqui. Tentamos proteger esta terra, mas falhamos. Agora, finalmente, podemos descansar. Laís, Rafa e Nicole sentiram uma onda de alívio ao ouvir as palavras de Amélia. O espírito começou a se dissipar lentamente, sua forma se dissolvendo na luz que irradiava do poço. Mas antes de desaparecer completamente, ela deixou um último aviso. A maldição foi levantada, mas cuidado. Há forças além deste mundo que sempre tentarão retornar. Protejam este lugar e nunca permitam que os rituais sejam realizados novamente. Com a libertação dos espíritos, a fazenda parecia diferente. A escuridão opressiva que pairava sobre o lugar havia se dissipado, substituída por uma sensação de paz e serenidade. Dona Carmen, que observava de longe, sentiu uma calma profunda pela primeira vez em muitos anos. Laís, Rafa e Nicole sabiam que suas vidas haviam mudado para sempre, mas agora sentiam que tinham o controle sobre seu destino. A fazenda, antes um lugar de memórias sombrias, tornou-se um símbolo de coragem e renovação. Decidiram então transformar a fazenda em um centro de aprendizado sobre o paranormal, onde poderiam compartilhar suas experiências e ajudar outras pessoas a lidar com o desconhecido. Assim, a história da maldição da fazenda de Laís tornou-se uma lenda de resiliência e superação, passando de geração em geração como um lembrete do poder da amizade e da coragem diante do sobrenatural. Anos se passaram, e a fazenda da avó de Laís tornou-se um local de interesse para estudiosos do paranormal e curiosos em busca de aventura. A casa, agora restaurada e cheia de vida,
continuava a guardar seus segredos nas sombras, mas sempre sob a vigilância cuidadosa daqueles que haviam enfrentado seu terror. Laís, Rafa e Nicole continuaram a trabalhar juntas, ajudando outros a entender e lidar com o desconhecido. E enquanto o sol se punha sobre os campos da fazenda, um sentimento de paz finalmente reinava, trazendo consigo a promessa de um novo começo, livre das sombras do passado. Com a fazenda transformada em um centro de aprendizado sobre o paranormal, Laís, Rafa e Nicole começaram a receber visitantes de todos os lugares. Pesquisadores, caçadores de fantasmas e pessoas comuns com curiosidade sobre o sobrenatural vinham para ouvir suas histórias e aprender sobre os mistérios que envolviam o local. A fazenda, agora conhecida como Refúgio da Luz, era um farol de conhecimento e esperança. As amigas criaram um espaço seguro onde as pessoas poderiam explorar o desconhecido sem medo. Elas organizaram workshops, palestras e sessões de meditação, tudo com o objetivo de ajudar os outros a enfrentar seus próprios medos e entender as forças invisíveis que podem afetar nossas vidas. Embora a paz reinasse na fazenda, o sobrenatural ainda fazia parte da vida das amigas. A presença dos espíritos benévolos de Amélia Valverde e sua família trouxe uma aura de proteção ao local, mas também atraiu outras entidades, curiosas ou em busca de ajuda. Durante um dos workshops, um visitante especial apareceu em uma jovem chamada Clara, que parecia estar lidando com uma experiência assustadora em sua própria vida. Ela contou às amigas sobre pesadelos frequentes com uma figura sombria e a sensação de ser observada constantemente. É como se algo estivesse sempre atrás de mim, mesmo quando estou acordada, disse Clara, a voz tremendo. Eu não sei mais o que fazer. Laís, que se tornou a mais experiente em lidar com entidades negativas, ouviu com atenção. Parece que você está lidando com uma presença muito forte. Vamos ajudá-la a descobrir o que está acontecendo. As amigas decidiram investigar a origem dos pesadelos de Clara. Começaram com uma visita à casa da jovem, um lugar antigo e repleto de história. A casa tinha sido passada de geração em geração, e Clara mencionou que sua avó falava sobre estranhos acontecimentos que assombravam a família há décadas. Ao explorar a casa, Laís sentiu uma energia pesada nos corredores, como se as paredes guardassem lembranças sombrias. Nicole, ainda sensível às presenças espirituais, sentiu uma brisa gelada quando passaram por um quarto trancado no final do corredor. Este quarto, e sempre me deu arrepios. Minha avó nunca falava sobre ele, e eu nunca tive coragem de entrar, disse Clara. Rafa, com sua natureza investigativa, sugeriu, vamos abrir. Precisamos ver o que está lá dentro para entender o que está acontecendo. Com uma chave antiga que Clara encontrou em uma gaveta, as amigas destrancaram a porta. O quarto estava coberto de poeira, como se não tivesse sido tocado por anos. Havia uma cama velha, um espelho quebrado e várias caixas antigas empilhadas em um canto. Enquanto Laís examinava as caixas, Rafa notou algo estranho no espelho. Apesar de estar quebrado e empoeirado, refletia uma figura que não estava na sala. Uma mulher de aparência triste, com olhos cheios de dor, os observava. Vocês estão vendo isso? Rafa perguntou, apontando para o espelho. Nicole, com os olhos arregalados, confirmou. Sim, ela está ali. Acho que encontramos a origem dos pesadelos. Laís, ainda investigando as caixas, encontrou um diário antigo. Ao abrir, as páginas revelaram a história de uma mulher chamada Maria, que parecia ter vivido na casa muitos anos antes. Ela escreveu sobre perder seu filho em um acidente trágico e como sua dor a consumiu até a morte. Maria está presa aqui, assombrando esta casa com sua dor e tristeza. Precisamos ajudá-la a encontrar paz, disse Laís, lendo as palavras tristes no diário. As amigas decidiram realizar um ritual de paz para ajudar o espírito de Maria a se libertar. Clara estava nervosa, mas determinada a enfrentar o que estava assombrando sua família. No quarto trancado, elas acenderam velas e colocaram o diário de Maria no centro de um círculo de sal. Rafa começou a recitar uma oração de paz que aprenderam com o médium,
enquanto Nicole segurava as mãos de Clara, oferecendo-lhe força e coragem. À medida que a oração continuava, a figura no espelho começou a se mover. Maria parecia mais clara, quase como se estivesse se aproximando da luz. Laís falou suavemente, dirigindo-se ao espírito. Maria, entendemos sua dor. Você perdeu seu filho e sofreu muito. Mas agora é hora de encontrar paz. Vá para a luz, onde você poderá descansar. O espírito de Maria olhou para elas com uma expressão de gratidão. Lentamente, a figura no espelho começou a desaparecer, sua forma se dissolvendo em uma luz suave. Quando a luz se apagou completamente, a sala ficou mais clara e a sensação de peso e tristeza se dissipou. Clara soltou um suspiro de alívio. Eu sinto como se um peso enorme tivesse sido tirado dos meus ombros. Obrigada. Eu acho que finalmente posso dormir em paz. A experiência com Clara reforçou a importância do trabalho das amigas. Elas perceberam que, enquanto ajudavam os outros a enfrentar seus medos, também estavam curando suas próprias feridas. O refúgio da luz se tornou um lugar de cura e descoberta, não apenas para os visitantes, mas também para Laís, Rafa e Nicole. Enquanto o sol se punha sobre a fazenda, lançando um brilho dourado nos campos, as amigas sabiam que ainda tinham muito a aprender e a enfrentar. Mas estavam prontas para a jornada, unidas por uma amizade inquebrável e uma determinação firme de enfrentar qualquer escuridão que viesse em seu caminho. E assim, a história da fazenda continuava, com cada novo visitante trazendo suas próprias sombras e cada dia trazendo novos desafios e descobertas. O refúgio da luz permanecia como um farol de esperança, um lugar onde o passado e o presente se encontravam e onde o desconhecido era desvendado com coragem e compaixão. Passou-se um ano desde que Laís, Rafa e Nicole transformaram a fazenda em um centro de aprendizado e cura sobre o paranormal. O refúgio da luz tornou-se um ponto de referência para aqueles que buscavam respostas para fenômenos inexplicáveis e para aqueles que precisavam de um espaço seguro para enfrentar seus medos. Laís se aprofundou no estudo de rituais e práticas espirituais, tornando-se uma figura respeitada no campo da paranormalidade. Rafa continuou a investigar histórias e mistérios, enquanto Nicole, com sua sensibilidade crescente para o sobrenatural, tornou-se uma guia intuitiva, ajudando visitantes a se conectarem com suas próprias experiências espirituais. Uma noite, enquanto revisavam os relatos do dia, as amigas foram abordadas por um homem desesperado chamado Marcos. Seu filho, Daniel, de 10 anos, havia desaparecido misteriosamente. Ele explicou que Daniel tinha uma fascinação por histórias de fantasmas e estava curioso sobre o refúgio da luz. Um dia, ele saiu para explorar os arredores da fazenda e não voltou. Marcos estava visivelmente abalado. Eu só quero meu filho de volta. Ele sempre foi curioso, mas eu nunca imaginei que algo assim pudesse acontecer. Vocês têm que me ajudar a encontrá-lo. Laís, sentindo a urgência na voz de Marcos, imediatamente concordou. Nós vamos fazer tudo o que pudermos para encontrar Daniel. Mas precisamos saber mais sobre onde ele foi visto pela última vez e se ele mencionou algo estranho antes de desaparecer. As amigas decidiram começar a busca nos arredores da fazenda. Com a ajuda de Marcos, mapearam os lugares onde Daniel costumava brincar e explorar. Começaram pelo bosque próximo ao poço, um local que já conheciam bem e que guardava suas próprias memórias sombrias. Enquanto caminhavam pela trilha, Nicole sentiu uma presença familiar. Eu sinto algo, e é como se ele estivesse tentando nos dizer onde está. Talvez possamos usar os objetos pessoais dele para nos ajudar a localizar sua energia. Marcos entregou a elas um boné de Daniel, algo que ele usava sempre. Nicole segurou o boné e fechou os olhos, concentrando-se. Ela sentiu uma onda de calor e viu flashes de Daniel correndo pelo bosque, como se estivesse sendo atraído por algo. Ele foi em direção à clareira além do poço, disse Nicole, com os olhos ainda fechados. Precisamos ir até lá. Chegando à clareira, as amigas sentiram uma mudança na atmosfera. O ar estava pesado,
quase elétrico. Laís olhou ao redor, procurando por qualquer sinal de Daniel. De repente, um som suave de risadas infantis ecoou pela área. Daniel! Daniel, você está aí? Gritou Marcos, sua voz carregada de esperança e medo. As risadas se intensificaram e, de repente, uma figura pequena emergiu da névoa que parecia surgir do nada. Era Daniel, mas ele estava estranho, como se estivesse em transe. Seus olhos estavam vidrados e ele parecia não reconhecer as pessoas ao seu redor. Nicole se aproximou cuidadosamente. Daniel, somos amigos. Seu pai está aqui. Você está seguro agora? Daniel olhou para ela, mas não respondeu. Algo estava segurando-o, algo invisível e poderoso. Laís, percebendo a gravidade da situação, começou a recitar uma oração de proteção, tentando afastar qualquer influência maligna. À medida que Laís recitava a oração, a névoa ao redor de Daniel começou a se dissipar, revelando uma figura alta e etérea. Era o espírito de um homem vestido com roupas antigas de fazendeiro. Ele parecia estar protegendo Daniel, mas de uma maneira que parecia incompreensível e assustadora. Eu sou o guardião desta terra, disse o espírito, sua voz ecoando no ar. As crianças são atraídas para cá por causa de sua inocência. Mas eu não quero fazer mal a ninguém. Só quero proteger este lugar dos espíritos que ainda vagam. Rafa, percebendo a intenção do guardião, perguntou: você estava tentando proteger Daniel dos espíritos sombrios? Ele estava em perigo? O guardião assentiu. Sim. Mas ele não deveria estar aqui. Este lugar ainda não é seguro. Existem forças que desejam causar dano, e eu estou tentando impedi-las. Laís, compreendendo a situação, pediu ao guardião que libertasse Daniel. Vamos levar Daniel de volta. Prometemos que vamos cuidar deste lugar e garantir que ninguém mais se machuque. Por favor, deixe-o ir. O guardião olhou para Laís com uma expressão de ponderação antes de finalmente liberar Daniel. O menino piscou, como se estivesse acordando de um sonho, e correu para os braços de seu pai. Pai! Eu estava brincando e de repente, e não sei o que aconteceu, disse Daniel, tremendo levemente. Marcos abraçou seu filho com força, lágrimas escorrendo pelo rosto. Está tudo bem agora. Você está seguro. As amigas guiaram Marcos e Daniel de volta ao Refúgio da Luz, onde Dona Carmen preparou chá quente e comida para todos. O ambiente na casa era acolhedor e seguro, contrastando com os eventos assustadores do bosque. Depois que Marcos e Daniel se foram, Laís, Rafa e Nicole sentaram-se para refletir sobre o que havia acontecido. Elas perceberam que, embora tivessem libertado muitos espíritos e trazido paz a muitos, o Refúgio da Luz ainda era um lugar onde o sobrenatural estava muito presente. Precisamos encontrar uma maneira de equilibrar as energias aqui, disse Laís. O guardião está tentando proteger o lugar, mas ele precisa de nossa ajuda para garantir que ninguém mais se machuque. Rafa sugeriu que consultassem o médium novamente. Ele pode nos ajudar a entender como manter o refúgio seguro e como colaborar com o guardião. Nicole, ainda sentindo a presença do guardião, concordou. Sim, precisamos aprender mais sobre os espíritos que ainda estão aqui. E talvez possamos encontrar uma maneira de transformar o refúgio em um lugar onde todos, vivos ou mortos, possam coexistir em paz. Com novas determinações, as amigas começaram a planejar um ritual especial para equilibrar as energias da fazenda e colaborar com o guardião. Sabiam que o caminho à frente seria cheio de desafios, mas estavam prontas para enfrentar o desconhecido juntas. Enquanto a noite caía sobre o Refúgio da Luz, as sombras dançavam suavemente nas paredes da casa. As amigas sentiam uma nova esperança. Sabiam que estavam no caminho certo, transformando a fazenda não apenas em um lugar de aprendizado, mas em um verdadeiro santuário onde todos poderiam encontrar paz.
o refúgio da luz continuaria a ser um farol de conhecimento e esperança, um lugar onde os segredos do passado eram desvendados e onde o futuro brilhava com a promessa de novas descobertas e curas. Com a decisão de equilibrar as energias no refúgio da luz, Laís, Rafa e Nicole se prepararam para realizar um ritual especial. Elas consultaram um médium, que as guiou sobre como estabelecer um equilíbrio harmonioso entre os espíritos que residiam na fazenda e os vivos. A primeira etapa do ritual envolveu a criação de um altar no coração do refúgio, um espaço sagrado onde todos os espíritos, bons ou maus, poderiam ser reconhecidos e apaziguados. Decoraram o altar com símbolos de proteção, velas brancas e cristais purificadores. Nicole trouxe flores frescas e água de nascente para representar a vida e a renovação. Enquanto as amigas se preparavam, o espírito do guardião apareceu novamente, observando com uma presença calma e protetora. Ele parecia aprovar suas ações, o que deu a elas um conforto renovado. Na noite do ritual, Laís, Rafa e Nicole acenderam as velas e se reuniram em círculo ao redor do altar. Começaram a recitar palavras de paz e equilíbrio, pedindo aos espíritos que aceitassem sua presença e que juntos pudessem coexistir em harmonia. À medida que a recitação continuava, uma brisa suave começou a percorrer o ambiente, carregando um perfume floral. As velas tremulavam, mas não se apagavam, e uma sensação de tranquilidade se espalhou pelo refúgio. Logo após o ritual, enquanto ainda estavam no altar, uma figura inesperada apareceu à porta da fazenda. Era uma mulher de meia idade com uma expressão assustada, mas determinada. Ela se apresentou como Helena e explicou que havia ouvido falar do refúgio da luz e precisava de ajuda urgente. Minha filha, Júlia, está desaparecida há 3 dias, disse Helena, tentando conter as lágrimas. Ela estava muito interessada em histórias sobre esta fazenda e me disse que queria visitá-la. Eu não sei mais onde procurar. Por favor, ajudem-me a encontrá-la. As amigas, ainda sob o impacto do ritual, imediatamente concordaram em ajudar. Sentiram que a busca por Júlia estava de alguma forma ligada ao que acabavam de fazer e ao propósito do refúgio. Na manhã seguinte, Laís, Rafa, Nicole e Helena partiram para procurar Júlia. Com base nas pistas fornecidas por Helena, seguiram para uma área remota da fazenda, perto de um antigo celeiro que havia sido abandonado há anos. Diziam que esse lugar era assombrado por entidades inquietas e que ninguém ousava se aproximar. Quando chegaram ao celeiro, sentiram uma forte corrente de ar frio que parecia emanar do interior. Nicole, sempre sensível às presenças espirituais, fechou os olhos e tentou captar qualquer sinal de Júlia. Ela está aqui. Eu sinto uma energia jovem e assustada, disse Nicole. Precisamos entrar com cuidado. Dentro do celeiro, encontraram sinais de que Júlia havia passado por ali, um caderno de desenhos, algumas roupas e uma lanterna. Mas não havia sinal da menina. De repente, um som de soluço veio de um canto escuro do celeiro. Rafa foi a primeira a notar e rapidamente se dirigiu para o som, encontrando Júlia encolhida em um canto, visivelmente abalada, mas feliz ao ver que alguém havia vindo resgatá-la. Eu estava tentando encontrar os fantasmas que li sobre, mas então, algo me prendeu aqui. Não consegui sair, disse Júlia, sua voz tremendo. Enquanto ajudavam Júlia a se levantar, Laís sentiu uma presença pesada no ar. Algo sombrio e hostil estava observando. As amigas perceberam que a entidade maligna que as atacara antes no poço havia retornado, desta vez mais poderosa e enfurecida. O espírito maligno manifestou-se na forma de uma figura escura e distorcida que parecia flutuar acima do chão, emitindo uma energia opressiva. As luzes do celeiro piscaram e uma sensação de medo se espalhou pelo ambiente. Laís sabia que precisavam agir rapidamente. Júlia, Helena, vocês precisam sair daqui agora. Vamos lidar com isso, disse, tentando manter a calma. Rafa e Nicole começaram a recitar as orações de proteção que haviam aprendido. O espírito, no entanto, parecia mais resistente desta vez, avançando em direção a elas com uma força implacável.
Não podemos deixá-lo vencer, gritou Rafa, segurando firme a mão de Nicole. Laís lembrou-se das palavras do médium e decidiu tentar uma abordagem diferente. Em vez de combater o espírito com força, ela tentou apelar para sua humanidade perdida. Você foi alguém antes de se tornar isso. Lembre-se de quem você era. Você pode encontrar paz, não precisa continuar nesta escuridão. As palavras de Laís pareciam ressoar com a entidade. Por um momento, a figura parou e uma expressão de dor atravessou seu rosto sombrio. As amigas continuaram a falar palavras de paz e libertação, e lentamente, a figura começou a desvanecer, como se estivesse sendo absorvida pela luz. Após o confronto, o espírito maligno dissipou-se completamente, deixando uma calma estranha no celeiro. Laís, Rafa e Nicole sabiam que haviam conseguido não apenas salvar Júlia, mas também trazer um novo equilíbrio ao refúgio. O espírito do guardião apareceu novamente, desta vez acompanhado por outras figuras luminosas. Eram os espíritos dos antigos habitantes da fazenda, incluindo Amélia Valverde. Eles pareciam gratos e em paz. O equilíbrio foi restaurado, disse o guardião. Vocês provaram ser verdadeiras protetoras deste lugar. A partir de agora, o refúgio da luz será um santuário para todos, onde vivos e mortos podem coexistir em harmonia. Com Júlia segura e o refúgio em paz, as amigas sentiram uma nova responsabilidade. Elas sabiam que, embora tivessem enfrentado muitas provações, sua jornada estava longe de terminar. O refúgio da luz agora era mais do que um lugar de aprendizado, era um espaço onde vidas eram transformadas e onde o passado e o presente se uniam em um delicado equilíbrio. Decidiram expandir suas atividades para incluir sessões regulares de cura espiritual e programas de educação para crianças interessadas em histórias e fenômenos paranormais, garantindo que cada visitante entendesse o respeito e a responsabilidade necessários ao lidar com o sobrenatural. Laís, Rafa e Nicole sabiam que novos desafios surgiriam, mas estavam mais fortes do que nunca. Unidas por sua amizade e pela missão que haviam abraçado, estavam prontas para enfrentar qualquer sombra que o futuro trouxesse. O refúgio da luz continuaria a brilhar, um farol de esperança e sabedoria em meio à escuridão, guiando todos que buscavam entender os mistérios do desconhecido e encontrar paz em suas próprias jornadas. Com o equilíbrio restaurado e o refúgio da luz se tornando um centro respeitado de conhecimento e cura espiritual, Laís, Rafa e Nicole decidiram expandir suas atividades. Elas começaram a oferecer cursos regulares sobre o paranormal, sessões de meditação guiada e eventos noturnos de observação de estrelas, onde exploravam as conexões entre o cosmos e o sobrenatural. Além disso, decidiram criar um programa especial para crianças curiosas como Júlia, garantindo que pudessem explorar seu interesse pelo desconhecido de forma segura e educada. Esse programa, carinhosamente chamado de Pequenos Exploradores da Luz, rapidamente ganhou popularidade, atraindo famílias de toda a região. Certa noite, enquanto Laís revisava algumas anotações sobre os espíritos que ainda residiam na fazenda, recebeu uma carta anônima. A carta, escrita em uma caligrafia antiga, falava sobre um artefato perdido na fazenda e uma joia chamada o Olho da Noite. Segundo a carta, a joia era a chave para uma antiga maldição que ainda pairava sobre o refúgio da luz. Intrigada, Laís chamou Rafa e Nicole para discutir a descoberta. Se esta carta estiver certa, o Olho da Noite pode ser a raiz de muitos dos problemas que enfrentamos aqui, disse Laís, segurando a carta com firmeza. Precisamos encontrá-la e entender seu verdadeiro poder. Rafa, sempre curiosa sobre mistérios históricos, sugeriu que começassem a busca imediatamente. Precisamos investigar todos os registros antigos e conversar com os espíritos que possam saber algo sobre essa joia. Nicole, sentindo uma leve inquietação no ar, concordou. Eu sinto que essa joia está conectada a algo muito antigo e poderoso. Devemos ter cuidado. A busca pelo artefato começou com uma visita ao sótão da casa da avó de Laís, onde muitos documentos e objetos antigos estavam guardados. Entre os papéis empoeirados e livros velhos, encontraram um diário de Amélia Valverde, que mencionava a joia em várias entradas.
No diário, Amélia descrevia o óleo da noite como uma pedra preciosa que havia sido passada de geração em geração na família Valverde. A joia supostamente tinha o poder de proteger a fazenda de forças malignas, mas também atraía a atenção de espíritos inquietos que desejavam seu poder. De acordo com Amélia, a joia foi escondida para evitar que caísse em mãos erradas, disse Laís, lendo uma das entradas do diário. Mas ela não menciona onde a escondeu. Com essa nova informação, as amigas decidiram explorar os locais mais antigos e inexplorados da fazenda. A primeira parada foi o velho celeiro, onde Júlia havia sido encontrada. Acreditavam que talvez o artefato estivesse escondido ali, protegido pelo guardião. No celeiro, começaram a procurar sinais que pudessem indicar a presença da joia. Nicole, sempre sensível às energias espirituais, fechou os olhos e tentou sentir qualquer vibração incomum. Está aqui, disse ela finalmente, apontando para um canto escuro do celeiro. Eu sinto uma energia poderosa vindo desse lugar. Ao removerem algumas tábuas soltas do chão, encontraram uma caixa de madeira antiga, selada com um símbolo esculpido que reconheciam dos escritos de Amélia. Ao abrir a caixa, viram uma pedra preciosa brilhante, de um azul profundo, que parecia pulsar com uma luz própria. Era o óleo da noite. No momento em que a joia foi revelada, o guardião apareceu novamente, sua figura luminosa mais clara do que nunca. Ele olhou para a joia e depois para as amigas. O óleo da noite é a chave para manter o equilíbrio aqui, disse o guardião. Ela protegeu esta fazenda por gerações, mas também é uma fonte de grande poder. Vocês devem usá-la com sabedoria. Enquanto seguravam a joia, Laís, Rafa e Nicole sentiram uma conexão intensa com o refúgio da luz e com os espíritos que ali residiam. A joia parecia amplificar suas percepções, permitindo que vissem e entendessem mais claramente as energias ao seu redor. Laís teve uma visão de Amélia Valverde, que revelou a verdadeira origem da maldição. A joia foi um presente de um espírito benevolente, mas atraiu a atenção de uma entidade sombria que tentou usá-la para dominar a fazenda. Minha família lutou para proteger a joia, mas a maldição persiste. Vocês devem continuar essa luta e usar o óleo da noite para selar a entidade. Com essa nova missão, as amigas sabiam que precisavam encontrar uma maneira de usar a joia para enfrentar a entidade maligna e finalmente libertar o refúgio da luz de sua influência. As amigas decidiram que precisavam se preparar para um confronto final com a entidade maligna. Sabiam que a joia seria fundamental, mas também precisavam fortalecer suas próprias habilidades e proteções. Laís passou horas estudando antigos grimórios e aprendendo novos rituais de proteção. Rafa compilou todos os relatos e lendas sobre a entidade sombria, tentando entender suas fraquezas. Nicole trabalhou em estreita colaboração com o médium para fortalecer sua conexão espiritual e obter orientação sobre como usar a joia da maneira mais eficaz. Finalmente, após semanas de preparação, sentiram-se prontas para enfrentar a entidade. Decidiram realizar o confronto no ponto central da fazenda, onde as energias eram mais fortes e onde acreditavam que a influência da joia seria mais poderosa. Na noite marcada para o confronto, o refúgio da luz estava em completo silêncio. As amigas se reuniram ao redor do altar que haviam criado anteriormente, com o óleo da noite no centro. Laís, segurando a joia, começou a recitar um encantamento de proteção, enquanto Rafa e Nicole se concentravam em canalizar suas energias para fortalecer o círculo de proteção ao redor delas. De repente, uma sombra densa e ameaçadora emergiu da escuridão, movendo-se em direção a elas com uma velocidade aterrorizante. Era a entidade maligna, sua forma distorcida e sua presença esmagadora. Laís levantou a joia, que começou a brilhar com uma luz intensa. Você não é bem-vindo aqui. Pelo poder do óleo da noite, ordeno que você se retire e deixe este lugar em paz. A entidade hesitou, mas então atacou com uma força renovada, tentando quebrar o círculo de proteção. Rafa e Nicole uniram suas vozes em um cântico de poder, suas palavras ecoando com uma força que parecia desafiar a própria escuridão. A batalha foi intensa,
com a entidade tentando penetrar o círculo de proteção, mas a luz da joia e a força combinada das amigas foram demais para ela. Finalmente, com um grito de fúria, a entidade começou a se dissolver, sua forma escura desvanecendo-se na luz brilhante emitida pelo óleo da noite. Quando a última sombra desapareceu, um silêncio profundo tomou conta do refúgio da luz. Laís, Rafa e Nicole, exaustas, mas vitoriosas, olharam ao redor e sentiram a paz se reinstalar na fazenda. O espírito do guardião apareceu novamente, desta vez acompanhado por muitos outros espíritos luminosos. Vocês fizeram o impossível. Libertaram este lugar da escuridão que o assombrava. O refúgio da luz agora está verdadeiramente em paz. Com a entidade maligna finalmente derrotada, as amigas sentiram uma nova era começando para o refúgio da luz. A joia, agora guardada com segurança, tornou-se um símbolo de proteção e poder, um lembrete constante de sua vitória sobre a escuridão. O refúgio continuou a florescer como um centro de aprendizado e cura. Laís, Rafa e Nicole, fortalecidas por sua experiência, continuaram a guiar e ajudar aqueles que buscavam respostas para o sobrenatural. Suas jornadas pessoais estavam longe de terminar, mas sabiam que, juntas, poderiam enfrentar qualquer desafio que o futuro trouxesse. Enquanto o sol se erguia sobre a fazenda, banhando-a com uma luz dourada, as amigas se preparavam para um novo dia, cheias de esperança e prontas para continuar sua missão. O refúgio da luz era mais do que uma fazenda, era um santuário, um lugar onde o passado e o presente se uniam, e onde o futuro brilhava com a promessa de novas descobertas e paz duradoura.